Entrando nesse quesito, Edson, eu imagino que sua resposta vai ser polêmica, mas é importante. Vamos trazer polêmica pro Qual programa? a sua opinião, e aqui eu deixo bem claro, opinião, a gente tá falando de norma, a gente tá falando de opinião mesmo. Qual a sua opinião em relação a não ter prevenção contra incêndio em edificações residenciais? Então, isso daí aconteceu um debate muito grande lá na faculdade. A questão é legislação, porque dizem que a casa é um local inviolável. Então, você já vai entrar Entra numa com questão constitucional e tudo. Para mim, tudo é educação. Eu posso fundamentar até legalmente. Canadá, um colega meu foi no Canadá, chega lá, o bombeiro faz um teste de evacuação da casa. Alarme mesmo, xing-ling, aí, detector de fumaça, você tem que ter. Eu sou contra a brigada de incêndio. E eu provo para você que isso daí é assassinato. Assassinato coletivo. Brigada de incêndio voluntária é assassinato coletivo. Porque, como você falou no começo da apresentação, qual é o estado de alerta que nós estamos aqui agora? Você é de incêndio. Eu sou bombeiro aposentado. Teve um podcast aqui aquele de Louveira, qualquer Safety. Uhum. New Então, Safety. New Safety. E ele falou uma coisa que eu já tinha percebido. Você não tem cultura de alarme tocando. O que ele falou no podcast eu já tinha pensado. Você está no aeroporto, estão testando o alarme e você está andando. Está fazendo check-in, Perfeitamente. check-out e vai embora. Então não adianta você também ter um projeto de incêndio em residência. Tem um vídeo famoso, eu posso até passar para você, de um senhor dentro de casa, começou a pegar fogo na cortina, ele viu o fogo, até ele ter o poder de decisão, de tomar, então, o que você faz? Só que aí, eu tenho um problema tanto com projetista, eu era subtenente do bombeiro aposentado, eu era praça, chão de fábrica, mas eu tenho problema com muitos oficiais. Porque como você tem 2 portas de entrada no corpo de bombeiro, no Brasil, oficial, eu não considero bombeiro, com todo respeito aqui, quem tiver eu assino. Eles são gerentes de bombeiro. Eles não sabem o que é o bombeiro. Então, hoje o nosso IT de bombeiro, a nossa NBR de bombeiro, classifica a residência como risco baixo, certo? Você acha que o risco é baixo? Não. Se você pegar o site da FEMA, e aqui nós não temos dados, se eu tenho o maior número de incêndios em residência, quer dizer que o meu risco não é baixo. O meu risco é mais baixo numa oficina, numa empresa, numa indústria. Tem menos indústria pegando fogo. Na verdade, eu acredito que assim, ó, tanto se a gente falar de carga de incêndio em escritório, Probabilidade, riscos. exatamente, escritório, a sala comerciais são menores do que... E eu falo do estado, igual a gente falou agora há pouco, do estado da pessoa. Sim. Você tá no seu trabalho em alerta, porque você tá trabalhando. Na sua casa, você não tá em alerta. E tem um outro detalhe. O problema que nós vemos sempre no número grandes. Qual é o meio de transporte mais seguro que tem no mundo hoje? Avião. É indiscutível. Cai um avião, se faz uma investigação para saber por que caiu aquele avião, para evitar que aconteça o próximo aquilo. Certo? Só que quando cai um avião, morre 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Se você pegar a estatística hoje, do ligar para o bombeiro, quantas pessoas já morreram de moto só hoje, só que como é espalhado, entra no seu dia a dia. Todo dia pega fogo numa casa. Pegou incêndio. Por exemplo, eu gosto muito da cultura norte-americana. Então, o Coronel Armando veio aqui já, né? Ele apresenta muito sobre Boltai, lá na faculdade. Aí eu fui fazer um desafio de um diagrama de borboleta, gravatura borboleta, né? Boltai de risco, de um prédio. Professor Adeis, eu peguei, a gente não tem dados, não confio em dados brasileiros. E eu posso dizer por que daqui a pouco. E aí eu fui nos Estados Unidos, peguei todos os relatórios dos Estados Unidos. Então lá normalmente tem 6 causas possíveis, plausíveis de incêndio em residência. Desleixo de cozinha, tabagismo, entorpecentes, criminoso, acidental e trabalha quente e elétrico. Então você vai soldar hoje uma geladeira que está com vazamento de gás, você faz o trabalho quente. Mas quem vai do trabalho de prevenção disso? Quem analisa esse risco? O maior índice de incêndio nos Estados Unidos é cafeteira elétrica. Normalmente o balcão lá é de madeira, você vai tomar banho, você acorda, você põe o café para fazer, vai tomar banho, você toma o seu café e vai embora, deixa a cafeteira ligada. O café seca, transferência de calor,
Quando você vai, pega fogo. Então, a gente não analisa o dia a dia das pessoas. Roupa, ferro de passar roupa, trabalhos domésticos, cozinha, desleixo. E o bombeiro trabalha. Quer ver um outro detalhe da norma? Quantos megajoules? Não quis que eu não concordo por megajoule, tá? Depois a gente pode até conversar outro dia fora. Quantos megajoules hoje é na tabela de incêndio do risco baixo? 300 megajoules, certo? Mulher, vaidosa. Eu duvido que o seu guarda-roupa não tenha mais que 500 megajoules de energia lá dentro. E o hotel coloca 500 megajoules. Você é do Paraná, você tá no hotel ou você tá eu que tem casa aqui? Tô no hotel. Qual é a carga de incêndio que tem no seu quarto de hotel? Bem menor que da minha casa. Você tem uma mala que você trouxe. Você tem lá uma prateleira, uma televisão, mais nada. Então, ou seja, é ilógico. Se você olhar o Eurocode, se você olhar qualquer tabela, uma casa na Europa é 500 megajoules, 700 megajoules de energia potencial. Cadê o projetista para rever isso? E quando a gente traz essa questão de soluções que o projetista vai pensar, propor no projeto. Um dos temas que você publicou recentemente no Instagram foi em relação aos hidrantes, né? Em corredores, escada. Eu entro em bastante debate. E como, né, eles estavam locados. A gente sabe que existem algumas edificações existentes, antigas, históricas, que os hidrantes estão na escada. E algumas edificações novas que os hidrantes podem ficar no corredor e que o corredor pode ter a largura de 1,20. Estica a mangueira nesse corredor. Exato. E aí, quando a gente traz para a operação, isso não necessariamente funciona. E aqui é a hora que a gente vê a importância do projetista, além de ler e seguir norma, ele entender a operação, a dinâmica do fogo, o combate. Nesse cenário, vamos pensar, a edificação que já está existente, o hidrante está lá na escada, porque antigamente podia. O que o projetista pode propor? E num cenário novo, a edificação que tem lá um corredor e vai ter o hidrante no corredor. Você não vai conseguir corrigir isso aí hoje. Qual que é a largura que esse corredor poderia ter, deveria ter? A questão não é a largura. Vamos lá. Vamos explicar por que eu fiz faculdade. Além de ser curioso, eu estou com 52 anos. Eu falo que eu fiz faculdade por 3 motivos. Primeiro, atrasar o Alzheimer, 52 anos. Segundo, arrumar confusão, que eu estou fazendo aqui agora. E o terceiro é ter um título para me arrumar confusão. Porque sem título, se eu arrumar confusão com você que é engenheiro, você perguntar, mas quem é você? Aí já acabou a minha confusão. Você já acabou a minha conversa, certo? Então, em 2016, mais ou menos, já estava estudando incêndio, mesmo sendo bombeiro de 92, e existe um problema de status. Então, eu sou bombeiro militar do estado de São Paulo. Quem, em sã consciência, vai questionar o que o bombeiro militar do estado de São Paulo ensina? Quem, em sã consciência, posso dar um exemplo aqui da sua terra, recente, que pegou fogo lá na PUC do Paraná, um dos primeiros cursos de pós-graduação de prevenção, explosão e incêndio, que ficou queimando. Saiu reportagem que faltou água no hidrante, mas não sei por que eu olho o Google Maps, atrás da PUC do Paraná tem um rio. Por que não pegou água do rio? Mas voltando ao meu caso, então numa ocorrência aqui na marginal do Rio Tietê, uma telha de concreto protendido caiu em cima de um amigo meu. Fizemos tudo certo, e até então que eu tinha aprendido. Abri a porta pequena, não alimentei de ar. Quando eu abri a porta da doca, aumentou o fogo. Já tinha um tempo queimando, a telha dilatou e caiu em cima da minha equipe. Então, ou seja, como é que eu faço isso? Que carga que eu tenho? É a área que eu tenho. Você sabia que a mesma pilha de pallet, 10 pallets, na horizontal e 10 pallets na vertical, o comportamento do fogo é diferente? Um libera mais energia do que o outro. Então, ou seja, no meu trabalho que eu fui fazer na pesquisa do meu TCC, que eu investi sozinho meu dinheiro, fiz um container, fiz um quarto de hotel, queimei termopar, comprei analisador de gás, para ver a velocidade da propagação. E quando eu comecei a fazer o trabalho, só que aí não ia dar tempo, porque eu estava sozinho, era um TCC único, não era um doutorado. Então, hoje nós temos celular, temos notebook, essa sala aqui tem bastante computador. Eu tenho hoje sites, recompartilhei hoje no LinkedIn,
Tem um cara que me perguntou numa postagem minha, sites com banco de dados. Quantos megawatts cada produto, cada equipamento. E aí eu tenho que ver qual é a distância que essa transferência de calor ela transmite para mim poder diferenciar, distanciar. Se eu coloco, você falou tem um terreno, quero crescer. Mas eu não quero crescer, esse terreno não é meu. Tudo bem, mas o que vai abrir do lado ali? Quando abrir do lado uma madeireira, o que é a sua fábrica? O que é a sua planta? Loja de tinta, loja de thinner. Então, hoje, a forma que você tem hoje seria o quê? Compartimentar, isolar, você criar barreiras, você separar materiais combustíveis. Não tem como você hoje mudar um hidrante. Eu falo para você que a nossa reserva de água é superior, tá errada. Eu provo para você que a nossa reserva de água é errada. E eu provo que financeiramente é mais custoso. Quanto custa uma bomba de incêndio? Depende de potência. Então, outra coisa que eu vou brigar. Não me fala bomba em cavalo. Isso aí para mim não existe. Isso é uma loucura que o Brasil criou. Bomba em potência. Bomba é vazão e pressão. A potência do motor, ela é para garantir a curva da minha bomba. Bomba de 20 cavalos, bomba de 40 cavalos, bomba de 5 cavalos. Eu provo que a bomba embaixo da caixa d'água no prédio está errado pela norma. Pode pegar a norma lá que foi traduzida da NFPA 20, que a bomba a ser acionada, eu tenho que ter alguém monitorando a bomba. Como é que eu coloco uma pessoa no último andar, lá num local que é confinado para monitorar?